Aí galera do sétimo ano A, aquele abraço, professor Sérgio Maurício. E aí galera, beleza? Vamos estudar um pouquinho? Pegue um livro aí e me acompanha aí nesse raciocínio. Vamos lá. Nós vamos estudar sobre o território brasileiro. O território brasileiro e sua regionalização. Traduzindo essa palavra, divisão. Então nós vamos estudar o Brasil e suas divisões. Região Sul, Região Norte, Nordeste e outras divisões também, até menores, como em municípios, em estados, etc. Então nós temos aqui o Brasil, está vendo aqui a linha vermelha, essa é uma imagem de satélite do ano de 2012, tirada aí de um satélite e mostra detalhes, né, sobre o planeta Terra, sobre o Brasil como um todo. E nós temos esse outro mapa aqui, ó, que foi feito no ano de 1502, né, o Planisfério de Cantino. É uma carta náutica feita lá justamente obedecendo o chamado Tratado de Tordesilhas, que é essa linha aqui, ó, que era um tratado feito entre Espanha e Portugal para dividir as terras entre os dois países. Óbvio que o Brasil não era do tamanho que é hoje, mas essa bula papal aqui, feita do Tratado de Tordesilhas, foi para que não houvesse briga entre os dois países lá, entre Espanha e Portugal. Aqui nós temos algumas perguntas que serão feitas, né? Obviamente que nós iremos respondê-las ao longo dos nossos estudos. Então, dando continuidade, nós temos aqui o território brasileiro. Território quer dizer todo o terreno que envolve o país. O Brasil é um país imenso, um país continental. São aproximadamente aqui, ó, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É imenso demais. O Brasil é maior do que muitos países juntos. Então o Brasil ocupa hoje o 5º lugar, sendo o país com maior extensão territorial. O Brasil perde aí para outros países como a Rússia, que é o primeiro, o Canadá, que é o segundo, a China, aqui, ó, que é o quarto, Estados Unidos o terceiro, a China que é o quarto e o Brasil o quinto. Então essa é a sequência. Nós temos aqui as bandeiras, né? Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e Brasil. São esses os maiores países em extensão territorial do planeta. O Brasil tem pontos extremos, que são os seus pontos extremos, onde o Brasil começa, é onde o Brasil termina. Temos aqui, ó, um ponto extremo no sul e um ponto extremo no norte. Temos um ponto extremo no oeste e um ponto extremo no leste. É o território brasileiro, chamado pontos extremos do Brasil. Que pontos são esses? O ponto extremo aqui no norte é o chamado Monte Caburaí. O ponto extremo no sul é chamado de Arroio Chuí. O ponto extremo aqui no oeste é chamado a Serra do Contamana. E o ponto no leste aqui é chamado de Ponta dos Seixas. Então nós temos aí os pontos extremos do Brasil. Temos aqui algumas imagens, né, desses pontos, que são pontos importantes, olha, de norte a sul, de oeste a leste. Esses são os pontos extremos. Para vocês terem uma ideia, a distância entre o norte e o sul é de 4.319 quilômetros. E a distância entre o oeste e o leste é de 4.394 quilômetros. Por isso dizem que o Brasil é um país equidistante entre seus pontos extremos, quer dizer que as distâncias norte, sul e oeste e leste são semelhantes. Localizando o Brasil aqui, o Brasil fica localizado na América do Sul, sendo que parte do território brasileiro fica na região sul e uma pequena parte na região norte, como nós podemos perceber aqui, ó, 93% fica no sul e 7% fica no norte, o que coloca o Brasil como um país quase que predominantemente no sul. Sul de quê?
da linha do Equador. Lembra daquela linha que tem uns garotos aí, 2 irmãos gêmeos aí que mijou aí com esse negócio aí de linha do Equador? Isaac Inácio, ó, Equador. E quem sabe disso tudo aqui, disso tudo aqui é Yuri. Yuri sabe desse negócio todo aqui, ó. Ó, Yuri, aqui, ó, o Brasil, ó a linha do Equador onde passa, ó, um pedacinho para cima e um pedacinho para baixo. Então aqui é o que ele localiza o Brasil. E aqui no meio fica essa linha aqui, ó, meridiano de Greenwich. O Brasil fica totalmente do lado de cá do meridiano de Greenwich. Então tá aqui a localização do território brasileiro, tá ligado? Ó, totalmente na região oeste do mundo aqui, no chamado Ocidente, e uma partezinha no norte, outra partezinha outra maior parte no sul. Para entender isso aí, o Brasil é dividido em limites territoriais. Nós temos aqui os limites, ó. Limites. O que são limites? São a linha que divide o país dos outros. Então esses limites podem ser artificial ou podem ser natural. Artificial ou natural, uma linha de limite. Agora repare só que diferença. O que é a fronteira? Aí a fronteira, meu irmão, é um terreno grande que envolve o limite. Ela pode estar do lado de lá ou do lado de cá. É uma linha muito grande, pode até haver cidades nessas fronteiras, regiões grandes, áreas de plantações. A região de fronteira ela é a que acompanha o limite, mas ela obviamente não tem um tamanho definido. Limite é, daqui para lá é seu, daqui para cá é meu. Eu coloco lá um poste, digo lá é seu, cá é meu, acabou. É igual o campo de futebol. Campo de futebol tem uma linha limite ali. Saiu da linha limite, tá fora. Tá aqui o campo de futebol, ó. Agora, qual é a fronteira do campo de futebol? É toda a área que o jogador pode ir correndo e cair e sair bolando para dentro do campo ou ficar para dentro do campo ou fora do campo. O cara vai resolver lá a vida dele. A região de fronteira do campo é muito grande, né? Não pode ser o muro ficar no limite, porque se o muro ficar no limite do campo, o cara bate a titela lá, né, e cai. Então vamos lá, continuando. Então essas fronteiras no Brasil são bastante complexas. Nós temos fronteiras marítimas, que são o mar, e fronteiras terrestres. A fronteira marítima do Brasil, que envolve o mar, está toda no Oceano Atlântico. Ela vai do Cabo de Orange, aqui no Amapá, Cabo de Orange, quer dizer laranja lá em inglês, né? Pergunta a Cleirinha, que ela sabe. E até aqui no sul, em Arroio Chuí. Essa fronteira tem cerca de 7.367 quilômetros. E temos a fronteira terrestre, que vai aqui, ó, do Arroio Chuí até, vai lá em cima, até novamente o Cabo de Orange, lá em cima. E tem cerca de, olha a quantidade de quilômetros, 15.719 quilômetros. Então a fronteira terrestre é maior que a fronteira marítima. Outra coisa importante nesse processo é que o país que tem mais fronteira, que está mais junto do Brasil, é a Bolívia, né? É a Bolívia com 3.338 quilômetros de fronteira. Pela Bolívia aqui, nós sabemos que existe muito contrabando aí, né? Contrabando de armas, contrabando de algumas coisas, e a fronteira não tem condições de ser mapeada pela polícia, mas é uma fronteira complicada. E o Brasil apresenta em diversos lugares esse fenômeno, ó, tríplice fronteira. Tríplice fronteira, são 3 fronteiras em uma só. Ou melhor, pensa bem, aqui é o Brasil, aqui é a Argentina e aqui é o Paraguai. Aqui nós temos o Rio Paraná e aqui temos o Rio Iguaçu. Os rios aqui estão dividindo. Aqui é o Brasil, é uma lei. Aqui é o Paraguai, é outra lei. E aqui é a Argentina, é outra lei. Significa, se o cara correr daqui para aqui, está em outro país. Se correr daqui para aqui, nadou, está em outro país. Pegou o rio, pegou o barco, jet ski, pegou a lancha, passou, está em outro país. Então a polícia daqui não pode trabalhar aqui, a polícia daqui não pode trabalhar aqui. Agora, aqui o rio é o limite. Agora, a fronteira é todas essas terras aqui, tudo isso aqui é fronteira. A linha dos rios é o limite. Tá entendendo? Compreendeu aí? Vai dormir não, rapaz. Não acorda esse negócio aí que vai todo mundo acordado. Depois nós iremos marcar a aula em live, né? Aí ao vivo, e nós vamos explicar e reexplicar esse assunto para que vocês compreendam.
compreendam melhor. Beleza? O que é fronteira, o que é limite, a localização do Brasil. Aquele abraço, espero ver vocês em breve. Valeu, galera!